Deus. Por isso Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, quer provar através do seu Espírito que Jesus Cristo é o rei dos judeus, o rei do Messias que eles estavam aguardando. Então ele vai pegar passagens do Antigo Testamento para provar que Jesus é o rei, que ele veio, que ele nasceu em Belém, e vai usando as profecias de Isaías, de Miqueias, e vai usando lá. Você pode ver que em Mateus você vai encontrar muitos relatos, muitas citações do Antigo Testamento, porque ele está defendendo que Jesus Cristo é o rei dos judeus. Quando você for ler o Evangelho de Mateus, você já tem que abrir a mente para isso. Escreveu para os judeus, vai usar no Antigo Testamento, entendeu? Lucas escreveu para os gregos, gostavam de filosofia, e apresentou Jesus como um homem perfeito. Por isso que Lucas é o evangelista que mais destaca a humanidade e a vida e oração de Jesus Cristo. Aqui ele vai usar muito. Jesus chorou, os sentimentos que Jesus estava sentindo. Ele vai usar muito isso, a vida de oração de Jesus. Ele vai enfatizar o Jesus como um homem perfeito, sem falha, né? João escreveu o Evangelho universal e apresentou Jesus como Deus, o Verbo encarnado. Ele não cita nada sobre o nascimento de Jesus. E começa o seu Evangelho citando a eternidade e divindade de Jesus, porque ele escreveu para provar que Jesus Cristo era Deus, para combater a filosofia grega, né? Que estava infundindo que Jesus Cristo não era Deus, era apenas um homem comum. Agora a gente entra no Evangelho de Mateus. Segundo Ezequiel, o primeiro serpente tinha a cara de um leão. Isso faz referência ao Evangelho de Mateus. O leão é o rei dos animais. Isso fala tanto que Jesus é o rei dos reis, né? Jesus é o Messias e rei descendente de Davi. Veja aqui, irmãos, que ele vai usar o quê? Linkar com a descendência, para provar para o judeu que ele veio de Abraão e da descendência de Davi, porque havia promessas no Antigo Testamento que o rei, o Messias, haveria de nascer da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Então, quando ele vai escrever lá, Mateus usa a genealogia, ele começa justamente defendendo que Jesus Cristo tem origem, é um judeu puro, da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Ele tem então o direito então, de realmente ser o rei dos judeus. Então Mateus quer provar isso. Ele prova, né, a descendência de Jesus. Evangelho. Olha lá, então Mateus aos judeus, Messias é rei, né? Isso aqui os irmãos vai fixando. Marcos aos romanos, Deus conquistador, poderoso e servo. Lucas aos gentios, homem perfeito, filho do homem. João a todo mundo que crê, a verdade, o Logos divino é o Filho de Deus. Aqui Mateus foi escrito no ano 60, figura de Jesus como rei para os judeus. ênfase, existe em Mateus 5 grandes sermões, irmãos, muito discurso no livro de Mateus, porque ele estava defendendo. A ênfase dele é provar que Jesus Cristo é o rei, é o Filho de Deus, que é o rei dos reis, é o rei esperado, é o Messias, é o ungido, que os judeus aguardavam, o libertador, o rei conquistador de Davi, a descendência de Davi, que ia trazer a libertação deles do Império Romano. Marcos já apresenta Jesus como servo, aquele que serve, que veio para servir os demais. Porque o romano, ele usava muito isso, eles gostavam de serviço, de agir, de imediato fazer, conquistar, e vai agir. Então o Evangelho de Marcos é muito dinâmico, porque ele escreve
logo que imediatamente Jesus foi para isso, imediatamente para ver a obra de Jesus, os milagres, o poder de Jesus, para poder fazer o poder sobre as forças da natureza, o poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as mortes. Então ele enfatiza um foco muito em cima do poder de Jesus Cristo. Ele como servo, ele como fazendo serviço, né? E nós vamos encontrar 18 milagres. Então o Evangelho de Marcos, onde você vai achar mais milagres, porque ele está enfatizando o poder, o serviço prestado, o poder de Jesus como servo poderoso, conquistador poderoso, prática e ação. É o que você vai achar em Marcos. É muito prático. Jesus vai, cura, vai ensinando e cura. Você vai achar muito milagre, um atrás do outro. Você pode pegar lá em Marcos 4, vai lá, Jesus acalma uma tempestade. Passa um pouquinho para frente, Jesus expulsa os demônios verdadeiros. Passa um pouquinho para frente, no capítulo 5, Jesus vai lá em Jairo. Jesus cura a mulher hemorrágica. E Marcos vai fazendo esse link de um milagre atrás do outro. Lucas, filho do homem, gregos. Então Lucas vai usar parábolas, muitas parábolas. É o evangelho onde você vai achar mais parábolas. Ensinamento de Jesus através de palavras, porque estava prestando um ensinamento que é mais universal, histórico. João, filho de Deus, igreja, ele vai dar ênfase na divindade, é um livro mais espiritual. Fala sobre Jesus como filho de Deus. Mateus, quem era Mateus, irmão? Um coletor de impostos. Mateus era o judeu, coletor de impostos do governo romano, e deixou todo e seguiu a Jesus. Irmão, um coletor de impostos era repudiado na época. Porque o que Roma fez? O sistema tributário de Roma não existia. Igual esse sistema nosso agora que está aqui, são aperfeiçoando a Receita Federal, está pegando todo mundo na rede, né? Não existia isso. O que Roma fazia? Ela dava concessão a pessoa recolher os tributos. Aí existia um maioral que cobrava os impostos. Aí esse maioral podia também terceirizar para outros cobrarem impostos para ele, porque não daria conta de cobrar impostos de todo mundo, em cada região, em cada região ali da Judéia, da Galileia, ali de Jerusalém, ali da Palestina. Então eles tudo lotavam. Aí o que acontecia? Roma mandava assim: eu quero tanto de imposto. Aí ele podia cobrar mais, e o que sobrava ficava para ele. Aí os outros também, eles suportavam o maioral, faziam do mesmo jeito, cobrava ainda mais imposto. Então o povo judeu odiava um coletor de impostos. E Jesus vai lá e um coletor de impostos. Vai lá e escolhe a pessoa menos glória a Deus. Escolhe uma pessoa indesejada. Jesus, irmão, ele não faz exceção de pessoas. Primeiro ele escolhe Mateus, o coletor de impostos, e vai vir muitos outros discípulos de Jesus, pessoas simples, pessoas que não tinham autoridade nenhuma, irmão. Porque Jesus ama todos, independente de cor, raça, e ele escolhe as coisas imperfeitas para fazer realmente confusão no mundo. A Bíblia fala isso. Quem que era Mateus, irmão? O povo odiava, os outros escolheu um coletor de imposto para andar com o Senhor, discípulo. A Bíblia fala que Jesus sentava com um publicano, outro publicano. A gente aprendeu que o publicano é uma raça miscigenada, e o judeu não aceitava o samaritano. Então é interessante isso, então a gente entender, né, que Jesus é tremendo, Jesus ama todos, indistintamente de raça, cor, credo. Jesus, ele ama a pessoa, ele ama o pecador,
não aceita o pecado, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, por que ele foi escolher para andar com ele? Mateus, vem cá. E a disposição dele, como ele aceitou, ele largou tudo. Renúncia, princípio da renúncia. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Esse é o grande princípio do cristianismo. Se você quiser ir servir Jesus, andar com Jesus, você vai ter que negar muitas coisas. Você vai ter que negar a sua vontade, o seu querer, os seus desejos. Vai ter que crucificar. Paulo fala: crucifico o meu desejo, a minha carne na cruz. Porque a vontade de Deus, a maioria das vezes, não é a nossa vontade. E muitas vezes o que eu quero, eu não posso. O que eu posso, eu não devo. Isso é ético. O que eu posso, eu não devo. E o que eu devo, aí eu não quero. O que eu posso, eu não quero. Agora, Paulo fala, né? Ele dá esse grande ensinamento, que a gente tem que ter essa sabedoria, irmãos. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso, mas não convém, porque vai causar escândalo, vai causar mal no testemunho. O irmão que não tem uma estrutura, não conhece muito a palavra de Deus, talvez vai se escandalizar. Mas não é pecado. Mas ali o que eu tenho que fazer? Não faço. Eu sei que vai causar escândalo. Então eu tenho que ter esse cuidado, irmão. E aquilo que eu quero, eu não posso. E Paulo falou isso, né? Eu luto contra a minha carne. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então a gente tem que ter esse cuidado, irmão, na nossa vida. Saber olhar as coisas, nosso comportamento, nosso padrão. Nós temos nossa vida é dirigida pela palavra de Deus. O mundo lá fora te vê com uma lupa, um espelho. Eles olham, o pastor Márcio, a da igreja, ele olha o nosso testemunho, ali o crente da Assembleia de Deus. Se acontecer algum problema, não, o crente está da igreja do pastor Márcio. Não é assim que acontece, pastor Márcio? A pessoa não vai lá, o culpado é o pastor e a igreja. Então a gente tem que ter uma vida de santidade, uma vida consagrada, uma vida de afastar do mal. Deus deu testemunho de Jó, homem ímpio, um ano reto, ele desviava-se do mal. E assim nós também, irmão, porque todos os dias o mal vai bater na nossa porta, o pecado bate na minha porta e na sua porta. E eu tenho que ter, renunciar, porque eu sou de Cristo. Cristo vive em mim. E eu tenho uma nova vida, eu nasci de novo. O mundo não me serve mais, não cabe para nós as coisas do mundo. E nosso padrão agora é outro. Nosso rei, nosso Salvador, nosso Senhor é outro. Nossa vida é outra. E a bênção que vem sobre nós, a presença de Deus, é o maior presente que nós temos, gente. Que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara e bem clara. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é em você, irmão. Você é filho de Deus. Você é especial. Jesus escolheu, assim como escolheu Mateus, escolheu cada um de cada nessa noite. Separou desde antes do seu nascimento. Deus já conhecia você, sabia quem você é, já te escolheu, já te separou. Agora eu tenho que viver uma vida em santidade, de separação, em consagração, em amor à obra que Jesus fez por mim. Jesus morreu na cruz, irmão. Deus encheu da sua glória. Deixa eu ver o que ele foi feito. A Bíblia fala que Deus Pai enviou o seu Filho, irmão. Ele deu o próprio Filho para morrer no seu lugar, no teu lugar. E morte de cara, ele foi morto como um malfeitor, como um bandido, irmão, sem dever, sem culpa, foi traído por amor. E ele morreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, lá na cruz, para
que os nossos pecados fossem perdoados, para que eu fosse liberto da condenação, do poder do pecado, e futuramente nós seremos livres da presença do pecado, uma vez por todas. Vai acabar, irmão. Nosso corpo vai ser transformado, essa carne nossa, que vai definhando com o tempo, devido ao pecado, vai ser restaurado um corpo incorruptível, um corpo novo, que não se assemelha, não tem limitações. É inimaginável entender e compreender o corpo que Cristo vai nos conceder, que é um corpo glorificado, um corpo espiritual, um corpo tremendo, irmão. Jesus, ele recebeu esse corpo quando ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia fala que ele transpassava paredes, ia de um lugar para outro, no piscar de olhos. Os irmãos têm uma noção do que é o corpo, porque, irmãos, o homem, a gente gosta de dividir o homem, como é que chama? Alma, corpo e espírito, né? Assim, para estudar, a gente estuda, mas o homem é um ser completo. A salvação, ela vem dos três. O homem é um indivíduo completo. Sou o corpo, alma e espírito. Tanto o meu corpo vai ser o quê? Meu corpo da decadência vai transformar-se no corpo incorruptível. O corpo da corrupção, né, vai se tornar incorruptível. Porque se deixar tudo e seguir a Jesus, corpo para vocês. Propósito do Evangelho segundo Mateus. O Espírito Santo escolheu o judeu Mateus para escrever este Evangelho aos judeus a respeito de um judeu, tendo como propósito demonstrar que este judeu, o Senhor Jesus, é o Messias, tão anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Ele é o verdadeiro rei dos judeus. Com muito cuidado e exatidão, Mateus faz várias referências ao Velho Testamento, cerca de 130. Fundamentando a sua declaração de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, né? Cristo, irmão, é no grego, Messias, ungido. Cristo é ungido, a palavra ungido no significado disso. Jesus Cristo é o ungido, o escolhido, o Filho, né, de Deus, o Messias tão aguardado. Então, o que Mateus vai trazer, irmãos? O cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Mesmo tendo sido escrito primordialmente para os judeus, o Evangelho de Mateus não exclui os gentios. É lógico, ele foi escrito para os judeus, mas nós serve para toda a igreja, né? Ele mostra que o Messias o receberá em seu reino. Por isso mesmo, o seu Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Palavra-chave, Messias. Versículo-chave. Respondendo, o Senhor disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, ele é apresentado como o rei ungido que veio para salvar o seu povo. Essas são as referências. Então, tanto de referência de Mateus falando que Jesus é o rei ungido. Não temos tempo de ficar entrando, né? Mas a gente vai. Os profetas do Velho Testamento anunciavam a chegada do Messias, que viria para redimir e libertar o seu povo. O primeiro versículo de Mateus, de modo sucinto, anuncia o cumprimento da esperança de Israel quanto ao Messias. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o ungido, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Porque Mateus queria provar que Jesus descendia do rei Davi e de Abraão. Porque, segundo as escrituras do Antigo Testamento, todo aponta que Jesus viria da descendência de Abraão e Davi. Deus prometeu
para Davi que o reino, que o descendente dele tem um reino eterno para todo sempre. Nunca se apagaria o cedro, da descendência de Davi. O Evangelho de Mateus foi colocado em primeiro lugar no canônico do Novo Testamento pela igreja primitiva, porque devido ao seu propósito, ele é a ponte natural entre os dois testamentos. Então, por isso que ele foi colocado lá em primeiro lugar pela igreja, porque ele faz a ligação entre o Antigo Testamento até a Nova Aliança, que é o Novo Testamento. A expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, encontrado 9 vezes aqui. O propósito do livro era mostrar como as profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus, levando os judeus a reconhecerem ser ele o Messias. A expressão reino dos céus aparece 32 vezes aqui, não sendo encontrada em qualquer outra parte do Novo Testamento, mas somente em Mateus. A cidade de Jerusalém é chamada de cidade santa e cidade do grande rei, porque ele estava escrevendo para os judeus, e os judeus entendiam muito bem o que era Jerusalém e o que era o grande rei que eles aguardavam. Em Mateus, o Evangelho do Rei, encontramos 5 discursos proferidos pelo Senhor Jesus: o sermão do monte, as instruções para os discípulos, as parábolas do reino, novas instruções para os discípulos, o sermão profético, o monte das oliveiras. Então, vai ter bastante discurso de Jesus, porque ele estava pregando para os judeus. Então, Mateus selecionou tudo aquilo que ele achou que era importante para que ele pudesse evidenciar que Jesus Cristo era o Messias. Esboço do livro: primeiro, fase da vida de Jesus, Messias, nascimento e infância de Jesus, capítulo 1, do 4 ao 16, o ministério público do Messias na Galileia, do 4 ao 16, o início do seu ministério, o chamado dos discípulos, o ministério particular do Messias na Galileia, e o Messias ensina sobre a sua missão e orienta os seus seguidores. O ministério do Messias na Judéia, os ensinamentos do Messias sobre a viagem final de Jerusalém, a paixão e a ressurreição do Messias, o início da paixão, a crucificação, a ressurreição e a grande comissão dada pelo Messias. Basicamente, a Palestina, nos dias de Jesus, era aquela tal vermelhinha ali, toda aquela região ali, para baixo aqui, Judéia, vai subindo lá. Nos tempos de Jesus, hoje é diferente. O que eu aprendo com o Evangelho de Mateus, segundo o relato de Mateus? Deus transforma um impopular cobrador de imposto em uma dádiva para a humanidade. O nome Mateus significa presente de Deus. Mateus se tornou um presente de Deus, porque ele teve uma experiência genuína de conversão. Então Mateus se entregou, foi convencido pelo Espírito Santo, aceitou e se entregou a vida dele para Jesus e escreveu, fez esse relato magnífico que é o Evangelho de Cristo segundo a versão, o relato de Mateus. Vejamos quais os traços de uma conversão genuína. Se eu sou convertido realmente, verdadeiramente, entreguei a vida de Jesus, obediência imediata ao chamado de Deus. Eu obedeço a Deus e os seus mandamentos, a sua palavra, não por obrigação, mas por amor, reconhecendo tudo aquilo que Jesus fez por mim. Obediência. O Senhor Jesus passa a ser o maior valor da sua vida, deixando tudo o seguir. Jesus é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza nessa terra. Não existe outro. O Deus de Jesus tem que ser o dono do seu coração. É Ele que tem que
governar a sua vida, o seu coração. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. A prioridade na nossa vida, irmão, é Deus. Depois vem as coisas, mas primeiro Deus. A sua vida, o seu relacionamento com Deus é a primeira coisa que você tem que cuidar. Deus é interessante, mas tem que entender isso. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, né? Então é interessante que na primeira parte da oração do Pai Nosso fala de coisa espiritual. Jesus ensinou-nos a orar, foi isso? Então, ensina-nos a orar. Como eu devo orar? A gente não sabe orar. Aí, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então os pedidos ali feitos na oração são espirituais. Então o que eu tenho que pedir primeiro para a minha vida, irmão? É a vida espiritual. Porque se você estiver bem espiritualmente com Deus, as demais coisas, as outras coisas vos serão. É isso que eu tenho que entender, porque a pessoa, a gente está invertendo. A gente inverte, a gente tem as coisas materiais, as coisas da terra, e depois que a gente vai buscar as coisas celestiais. E é o celestial que intervém no terrestre. As bênçãos, os milagres, tudo é gerado primeiro no mundo espiritual, depois se materializa no mundo físico. Mas a gente quer o quê? Não é errado a gente buscar as coisas materiais, mas o dono do seu coração, o foco do seu é Deus em primeiro lugar. Você trabalha, você tem uma casa, você tem um carro, você vai fazer isso, tudo, mas isso aí não toma lugar, porque a Bíblia fala: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um e desobedece o outro, ou você desobedece um e obedece o outro. E é interessante que Deus comparou o dinheiro com uma entidade, como Deus mandou. Porque tem muitos que amam mais o dinheiro, mais as coisas da terra, e desejam tanto as coisas materiais e se esquecem das coisas espirituais. Aí vive uma vida de derrota, de fracasso, de frustração, porque quem preenche a nossa vida plenamente é Deus. Então a gente tem que buscar as coisas espirituais, uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, porque nós entregamos a nossa vida. As coisas, as demais coisas, Deus vai acrescentar na sua vida. A oração ensina depois que você pediu as espirituais, você pede as coisas materiais, não é isso? Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele vai para o perdão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tenho que perdoar para se perdoar. Eu não posso carregar mágoa, ressentimento, rancor no meu coração, não pode dar lugar para isso. Isso trava a minha vida, trava o meu ministério, trava a minha vida espiritual, trava o meu crescimento. A bênção de Deus não me alcança por causa da mágoa, do ressentimento. Eu tenho que perdoar aquele que me feriu. A Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por eles. A pessoa te feriu, te traiu, te magoou, te deixou, te abandonou, mas isso você não pode deixar no seu coração. Não deixa descer. Libera o perdão, vai em paz, Deus te abençoe. Libera uma palavra de vitória, libera, Deus, vai com paz. Eu não tenho, você não me deve nada. Vai, Deus te abençoe, libera o perdão. Quem perde mais com o rancor, a mágoa, a gente mesmo. Isso mata a gente com Deus, priva nós da comunhão com Deus. E a Bíblia é clara: Deus não nos perdoa. Se eu não perdoar, eu não sou o quê? Perdoar. Está escrito, irmão. Claramente. Então eu tenho que ser uma pessoa com o coração limpo. O que é um coração limpo? Ódio, inveja, coração. Aí depois você fala para a gente orar para Deus livrar das tentações.
nos guardar de todo mal. E a gente muitas vezes não ora, né, pastor Marcos? A gente acorda de manhã, sai correndo, nem ora para Deus guardar a gente, guardar a nossa família, a nossa casa. E lá está falando, ó, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo. Eu tenho que acordar de manhã, Deus, o dia vai ser abençoado, Deus me livre do acidente, Deus abençoe o pastor Antônio Pinto, Deus abençoe o seu esposo, Deus abençoe o pastor Márcio, um dia de paz, um dia abençoado, Deus, eu profetizo que o dia vai dar certo, tudo vai dar certo, me livre das angústias, me livre das aflições, Senhor, me dê a vitória, me estica, guarda a minha vida, guarda a minha entrada, guarda a minha saúde. Olha, é rapidinho, você faz oração, mas a gente não vai. Aí acontece uma coisa, talvez, se você tivesse orado, Deus tinha dado busque as coisas espirituais, põe sua vida, a sua carne em ordem. As coisas, as demais coisas na sua vida vão ser acrescentadas. Busque a Deus, Ele que muda a história. As coisas materiais, as coisas terrenas vão ser acrescentadas. Ele é o teu pai, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe que você tem buscado Ele com sinceridade. Então Jesus, irmão, é a maior tesouro que você tem, a maior riqueza que você tem. Não troque Jesus por nada nessa terra. Jesus é o seu tesouro, a maior riqueza que você tem na vida. Jesus é o Senhor. E testemunho imediato, ele já automaticamente, Mateus já começou a dar testemunho que ele agora era discípulo de Jesus. Que valor tremendo tem a fé verdadeira, sendo o único a narrar a visita dos magos que vieram desde o Oriente para adorar o Senhor Deus. Mateus nos apresenta na pessoa desses homens um notável exemplo de fé verdadeira. Irmãos, só nota de rodapé aqui, não foi 3 reis magos, tá? Não existe isso na Bíblia. Falam que eram magos. Quantos? Não sabemos. Podia ser 5, 6, 10, 12. Não foi 3. Não existe. Isso é a tradição que fala. Na Bíblia fala que era rei, magos. Vida dos magos. Pode ler lá no Evangelho de Mateus. Não existe 3 específicos. Poderia ser um. Eram vários, não era um. Era magos, era no plural. Podia ser 4, 5, 6, 7, 8. Eles souberam, conheceram a história de Jesus, do nascimento, e eles deixaram tudo e foram atrás da estrela, né? E